Uma produção do Laboratório de Rádio Jornalismo da UERJ. O que você quer que eu faça? Que eu ponha as mãos na cintura e que diga caia fora, que ele é meu? Não precisa fazer tanto. É de você que ele gosta mesmo, mãe. Esteja certa de que você não corre o menor risco, tá com todos os seus direitos garantidos. Olha sua roupa, vira pra cá. Vira pra cá, vira! Legal, tem que usar avental. Eu te dei amor, eu te dei afeto, eu te dei carinho, eu te dei educação. Mas eu não te dei a vida, filha. Isabel, você não é minha filha de sangue. Novela é algo que mexe tanto com a gente que só de ouvir já vem à mente as cenas icônicas das tramas que marcaram o Brasil. Antes da televisão chegar e preencher o nosso cérebro de imagens, as dramaturgias mais populares eram consumidas assim mesmo, pelo ouvido. Sem imagem e com as tecnologias disponíveis nos anos 40 e 50, as emoções das novelas eram transmitidas pelo ar, nas ondas do rádio. E haja criatividade para imaginar os personagens, os cenários e as situações. Mas será que o brilho e as cores da TV fizeram esse gênero morrer? As radiodramaturgias são coisa do passado? Ou ainda tem chance de sucesso no presente? São essas e outras perguntas que este podcast procura responder. Eu sou Camille Melo e vou te acompanhar nessa viagem. No tempo das radionovelas. Episódio 1. Como tudo começou. Senhoras e senhoritas, a Rádio Nacional do Rio de Janeiro apresenta Em Busca da Felicidade, uma emocionante novela de autoria de Leandro Blanco, em adaptação de Gilberto Martins. No capítulo anterior... Uma jovem de 18 anos descobre que foi adotada e que é fruto de um relacionamento de seu pai com a empregada da família. Essa revelação muda por completo a vida das personagens, que enfrentam inúmeras tragédias pessoais. Essa era a trama de Em Busca da Felicidade, primeira radionovela brasileira veiculada em 1941 na Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Antes dos anos 40, os ouvintes já ligavam o aparelho para escutar peças de rádio-teatro. As narrativas auditivas foram estratégia que as emissoras de rádio, recém-inauguradas no Brasil, encontraram para popularizar sua programação. Mas os radiatros não eram o que se podia se chamar de cultura popular. Primeiro porque as peças eram transmitidas em apresentação única, ou semanal, o que não atraía um público fiel. E o outro motivo, mais importante, é que quando o rádio chegou por aqui, nos anos 20, ele era um artigo de luxo. A maior parte da população brasileira não tinha acesso aos aparelhos, que eram bem caros. Tudo mudou quando o então presidente Getúlio Vargas, que viu o rádio como um poderoso instrumento de propaganda das ideias do governo, mexeu seus pauzinhos e autorizou a publicidade nas emissoras. Bancadas por anunciantes, as rádios puderam ampliar a variedade de atrações. E foi nesse momento que aconteceu o boom das radionovelas. A principal característica das radionovelas na Era de Ouro são as histórias melodramáticas que prendiam o público por causa de temáticas comuns, como problemas familiares, filho perdido, mocinho enganado e etc. As audioséries contemporâneas, com certeza, carregam alguns traços da telenovela. Essa é Valquíria Naipe, professora do Departamento de Comunicação Social da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Ela escreveu um artigo junto com duas colegas sobre as permanências e reconfigurações da linguagem das radionovelas nas audioséries contemporâneas. São produções imersivas,
nas quais o ouvinte terá que imaginar as cenas, os espaços, as características dos personagens e etc. São histórias sobre relações pessoais que dialogam com o melodrama e também com a aventura e com o suspense. Possuem capítulos e são histórias que possuem narradores ou personagens narradores, que descrevem ambientes, que fazem o ouvinte imergir nas histórias. Como é o caso da série Sofia, do Spotify, que possui diversas características relativas ao termo narrativa complexa, de Jason Mitchell, criado para caracterizar novas possibilidades narrativas na ficção seriada televisiva. Então existe esse emaranhado de possibilidades e de hibridismo. A tecnologia ajudou a criar novas perspectivas de enredos, de gancho, de conflito. São produções que vieram para ficar, uma vez que ressignificaram a prática social de ouvir rádio, abrangeram o roteiro e utilizaram as narrativas complexas nas novas histórias. Então, tudo isso sinaliza, uma vida longa para essas narrativas auditivas. Se as radionovelas foram destaque na era de ouro do rádio, as audioséries vêm ganhando cada vez mais espaço na era de ouro do áudio. Plataformas de streaming e produtores de podcast têm investido no formato, provando que as narrativas auditivas de ficção estão vivas e vieram para ficar. A radionovela Perguntas para Madê é um exemplo dessas iniciativas recentes. Hoje vamos contar a história de Madê, uma senhora aposentada conhecida outrora como a melhor detetive da cidade. Ficou famosa por devorar todo e qualquer mistério que aparecia em sua frente. Madê era uma dessas pessoas... A produção é uma narrativa ficcional que traz para o formato das radionovelas a atmosfera de suspense dos romances policiais de Agatha Christie e os mistérios dos filmes no ar. A gente conversou com os criadores desse projeto, a atriz e educadora Erika Rolfs e o músico e também educador Tiago Gazinelli. A gente tem uma licença poética de chamar de radionovela, porque não é uma radionovela, oficialmente não é. Eu acharia muito mais como um audiodrama, uma coisa assim. Só que eu lembro pelo menos das primeiras conversas que nada tem o charme, o audiodrama não tem o charme da radionovela. A radionovela carrega muito mais simbolicamente do que a audiodrama. A gente fez um trabalho com nossos alunos da escola que a gente trabalhava, que foi deles criarem histórias, criarem sons, narrativas, trilhas sonoras, e a gente gravou com eles tinham 8 anos, assim, ficou muito bonitinho. Aí pula 10 anos, a gente entra na pandemia e aí a gente começa a fazer a radionovela. Também nessa época a gente estava dando aula online, então a gente pensa como que a gente vai construir uma coisa que engaje a pessoa para além da tela também, que esse formato da tela, ai que saco ficar olhando para a tela, que ocupe os ambientes da nossa casa com isso tudo. Vamos criar uma história? E a novela é a linguagem nossa, assim, diz mais a gente enquanto povo. A Madê, ela é uma ex-detetive, na verdade, na terceira idade. Ela é uma mulher bastante rancorosa, ela tem vários problemas, ela é chata, ela é muito chata, mas por ser chata, ela é cativante. Ela tem um ímpeto por resolver mistérios que é maior do que a relação dela com os outros. E aí na segunda temporada, quando começou a ter aqueles respiros de quarentena, a gente foi pro norte de Minas, entrevistou um tanto de gente, conheceu pessoas maravilhosas, histórias muito interessantes. Vivendo tudo aquilo que tá na segunda temporada, a gente viveu, assim, sabe? De barco quase afundando, de mistérios à noite, na beira do rio e tal. Foi muito legal esse processo de pesquisa também. Aí a segunda temporada, a gente já falou, vamos radicar. Agora que a gente fez talvez um jeito bastante Caxias, assim, sem extrapolar muito, vamos experimentar tudo que a gente puder experimentar aqui agora. O espaço sonoro,
ele é o espaço de mais ampla criatividade que a gente tem, porque é um palco escuro dentro da sua cabeça. A gente, inclusive, inicia a segunda temporada desse pressuposto. O narrador é uma voz dentro da sua cabeça falando com você. O palco que a radionovela acontece é dentro da sua cabeça. Então, como que a gente radicaliza isso nessa experiência? Foi nossa tentativa. Para quem gosta de história de investigação e mistério, é legal porque a gente faz aquela coisa que todo mundo odeia, que fica aquele ar de suspense no final do episódio, você fica querendo saber o que vai acontecer e tal. Então a gente herdou isso das radionovelas, que é aquela coisa de prender o ouvido e ficar ansioso pro próximo capítulo. Então eu acho que assim, é uma coisa que a gente gosta, né, de ir desvendando o mistério junto com a Madê. Se quiser saber mais sobre essa radionovela e conferir os episódios de suas 2 temporadas, é só procurar Perguntas para Madê e Madê vai ao Chico no Spotify. Espero que tenha gostado do nosso breve resumo sobre o fenômeno que encantou os ouvidos e corações do Brasil há mais de 80 anos. Eu fico por aqui e agradeço pela sua companhia. Este episódio teve pesquisa, reportagem e edição de Adil Lepre, Camille Melo e Raquel Gomes. O episódio usou áudios do canal do YouTube da Rádio Nacional, do Globoplay e do Spotify. O podcast foi produzido como um trabalho final para a disciplina Laboratório de Radiojornalismo, do professor Andrioli Costa, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ. Você confere estes e outros episódios no nosso feed, procurando por Laboratório de Podcast Narrativo no seu aplicativo de podcasts favorito. Se você gostou, siga nosso Instagram, @podcastnarrativo. Obrigada e até a próxima!